Esta reunião aconteceu em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, na segunda semana de março. O assunto que trouxe até aqui esse grupo de cientistas brasileiros e espanhóis é a construção e instalação de 3 telescópios especiais. Em conjunto, os novos instrumentos vão observar o céu para coletar informações sobre um dos maiores enigmas científicos da atualidade, a razão pela qual o universo está se expandindo cada vez mais depressa. Nós estamos realmente no escuro. O astrofísico Laertes Sodré é uma das lideranças científicas do projeto. E o que deixa astrofísicos, astrônomos e cosmólogos no escuro é o que faz o universo se expandir. Que o universo se expande, a humanidade sabe desde os anos 1920. Agora, que o universo se expande cada vez mais depressa, esta é uma descoberta que não tem 20 anos e perturba os cientistas. Estes nesta reunião e todos aqueles que estudam o universo, sua imensidão e os objetos que se movem nele. O que produz essa aceleração? Não sabemos ainda. A hipótese é que seja uma entidade que a gente chama de energia escura, mas cuja natureza nós não sabemos. Pode ser um fluido, pode ser, na verdade, uma modificação da teoria da relatividade geral, pode ser várias coisas. Nós vamos fazer um imageamento do céu do hemisfério norte, tá? Com o objetivo de tentar estudar a natureza da energia escura. Esse é o objetivo principal, mas nós vamos fazer muito mais coisa além disso. Fazer esse imageamento do céu, que vai se concretizar na forma de um mapa tridimensional de uma parte do universo, é o objetivo do projeto JPAS, motivo da reunião de março em Paraty. JPAS é a sigla em inglês do projeto científico que engloba os 3 telescópios, um sistema computacional que vai tratar os resultados da observação do céu e todos estes cientistas. Traduzido para o português, o PAS do JPAS quer dizer Levantamento Astronômico da Física da Aceleração do Universo. Já o J se refere à Serra do Javalambre, no coração da Espanha. Javalambre é o nome de uma localidade na Espanha, uma região montanhosa, onde está sediado um observatório dedicado a esse projeto, tá? O JPAS é uma parceria entre Brasil e Espanha, onde a Espanha entra com o observatório e os telescópios e o Brasil entra com as câmeras. Olá, professor. Olá. Tudo bem? Na cooperação entre brasileiros e espanhóis para investigar a aceleração do universo, outra liderança científica é Chicho Benítez. Chicho é pesquisador do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, que fica na cidade de Granada, na Espanha. Foi lá que ele recebeu a nossa equipe para uma conversa. Nuestro objetivo es estudiar ese fenómeno, medir ese fenómeno con la mayor precisión posible para poder encontrar la explicación física al fenómeno. Eso es lo que vamos a hacer con JPAS. O fenômeno a que Chicho se refere é a expansão acelerada do universo. Antes de continuar com o desafio do presente, um passo atrás. Entre os cientistas da área, a concepção dominante hoje é a expansão, mas nem sempre foi assim. Para começar, só em 1924, 91 anos atrás, surgiu a evidência de que o universo se estende além da Via Láctea. Quem fez a descoberta foi Edwin Hubble, um astrônomo dos Estados Unidos. Foi uma surpresa. O New York Times registrou. Hubble apontou o maior telescópio da época, este aqui, para certas nébulas e estrelas de brilho variável e mostrou que elas estavam a uma distância muito maior do que a esperada. Não podiam, portanto, fazer parte da Via Láctea. Hoje, graças, por exemplo, ao telescópio espacial batizado com o nome de Hubble, sabemos que as galáxias são lindas. Os astrônomos afirmam que a quantidade de galáxias é infinita. No artigo de 1926, em que comunicou que as nébulas eram outras galáxias, o astrônomo Hubble trabalhou com dados e observações de 400 nébulas. Essas fotografias acompanharam a comunicação. Outra sabedoria formada só na década de 1920 é a de que as galáxias estão em movimento umas em relação às outras. E mais importante, que quanto mais longe estão de nós, mais rapidamente se afastam umas das outras.
Essa afirmação ficou famosa neste artigo, publicado em 1929 pelo mesmo Hubble. Ele reuniu observações do movimento de galáxias feitas por ele mesmo e por outros astrônomos e afirmou que a velocidade com que elas se afastam é proporcional à distância em que se encontram. Quando se divide a velocidade com que cada galáxia se afasta pela distância que ela está, o valor é sempre o mesmo. Esse valor é a constante de Hubble, e essa lei é chamada de Lei de Hubble. De acordo com medidas muito precisas, o valor da constante de Hubble é de 71 km por segundo, megaparsec. Hubble, e na verdade outras pessoas até antes dele, descobriram que o universo estava em expansão. O que era essa expansão? Essa expansão era um mistério. O próprio Einstein tentou corrigir as equações dele para prever um universo estático, mas isso foi contra as observações. As observações mostraram que quanto mais distantes estavam os objetos, mais depressa eles se afastavam. A ideia tradicional é como uma bexiga se inflando, uma bola de borracha se inflando, e conforme os pontos estão mais afastados, eles vão se afastar mais apressadamente. E a constante de Hubble, ela expressa exatamente isso, a proporcionalidade entre a velocidade e a distância dos objetos envolvidos. Elcio Abdala, do Instituto de Física da USP, é também um pesquisador experimentado da equipe do JPAS. De volta ao desafio colocado pelo pesquisador espanhol Chicho Benítez, a expansão acelerada do universo. Nuestro objetivo es estudiar ese fenómeno, medir ese fenómeno con la mayor precisión posible para poder encontrar la explicación física al fenómeno. Eso es lo que vamos a hacer con JPAS. Nosotros sabemos, desde la época de Hubble, que el universo se expande. Entonces, lo que se descubrió en el año 96-97, 95-96, Adam Riess, Brian Schmidt y Saul Perlmutter, fue que esa expansión del universo se acelera. O sea, el universo no solamente se expande, sino que cada vez se expande más rápido, de manera más rápida. Entonces, hay tres explicaciones posibles. Ese fenómeno que no sabemos muy bien por qué ocurre, lo llamamos energía oscura. Y hay tres explicaciones físicas posibles para la energía oscura. Entonces, cualquiera de esas tres explicaciones cambia un poco los fundamentos de la física. O sea, cuando yo empecé a hacer el doctorado, la gente no consideraba no se pensaban que el universo, que la expansión del universo se estaba acelerando. Entonces, fue un descubrimiento que se realizó en esa época y toda la dinámica de gran parte de la comunidad está centrada en resolver este problema, ¿no? Para atingir o objetivo mais visível do levantamento, aumentar a compreensão da humanidade sobre a energia escura, a equipe do projeto vai coletar grande quantidade de dados que, ali por 2020, será sistematizada na forma do mapa do universo em 3 dimensões. O mapa não vai ser do universo todo, mas de 20% do céu que nos rodeia, e não do universo desde sempre, mas do universo dos últimos 7 bilhões de anos. Para tudo isso, nossos pesquisadores decidiram que precisam observar a luz que vem do universo com os 3 telescópios que fazem parte do projeto. Na cidade de La Serena, no Chile, já está funcionando o T80 Sul, que vai captar imagens do céu no hemisfério sul. Um telescópio gêmeo dele, chamado só de T80, está em instalação no observatório principal na Serra do Javalambre, na Espanha. Lembra-se? O J do JPAS. Lá está também o astro-rei do projeto, o T250, que além de ser o mais potente dos 3 telescópios, também é aquele em que a luz vinda dos objetos do céu vai chegar na câmera mais sensível já concebida para observação astronômica em todo o mundo. O governo brasileiro e o governo de São Paulo estão pagando a câmera, e o governo espanhol e o governo da província de Aragão pagaram a construção do prédio do observatório, que já está pronto. É para lá que a equipe da Univesp TV está viajando e vai chegar já já. Teruel está a 300 quilômetros de Madrid. Famosa por sua arquitetura que mistura elementos cristãos e islâmicos, a cidade, que possui 30 mil habitantes, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Esse local é a região mais escura da Europa, porque, por razões diversas, aquela região da Europa, né,
uma região central na Espanha, vem sofrendo já há muito tempo um despovoamento. Então havia cidades por lá, mas essas cidades assim estão quase que abandonadas. Por exemplo, na cidadezinha mais próxima de Teruel, existe atualmente apenas 80 habitantes, os outros abandonaram a cidade em busca de condições econômicas melhores, né? Então, uma região extremamente escura pela ausência de grandes cidades. Foi em busca desta escuridão que seguimos por 1h30 do centro de Teruel até a Serra do Javalambre. A viagem começou à tardinha, ainda havia luz. No meio da subida do pico, paramos. Ao longe, o Observatório de Javalambre. Daqui já se vê a silhueta. Esta é a cúpula do astro-rei do projeto JPAS, o T250, por onde os astrofísicos espanhóis e brasileiros vão olhar para o céu e tentar desvendar os mistérios da energia escura. À direita, a cúpula do T80. No centro, 2 telescópios técnicos de apoio e aqui neste canto, o prédio com os alojamentos e sala de controle. Todas estas partes foram criadas exclusivamente para auxiliar o funcionamento do telescópio principal. Chegamos ao topo. Antes de conhecermos a estrutura interna do observatório, uma pausa rápida para conversarmos embaixo da cúpula do telescópio T250 com Mariano Moles, diretor do CEFCA, Centro de Estudos de Física do Cosmos de Aragón. Bueno, estamos a 1956 metros de altura sobre el nivel del mar y ahora en este momento estamos todavía en otoño. La sensación térmica puede ser 10 bajo cero. La temperatura es 0 grados o 1 grado bajo cero, pero con el viento son 10 bajo cero. Mariano foi quem indicou a serra como local para a construção do JPAS. Em um projeto astronômico como este, a escolha do lugar é tão importante quanto toda a estrutura do observatório. El lugar fue escogido por la pureza del cielo. La pureza del cielo para la astronomía tiene varios componentes que hay que analizar, varios factores. El primero es la transparencia, es decir, que haya pocas nubes o poco frecuentes y que no haya polvo en suspensión o algo que atenúe la luz de las estrellas. Y el segundo factor fundamental es lo que en astronomía se llama el seeing, es decir, que el aire que se comporta como un conjunto de lentes que refracta la luz en diferentes direcciones sea lo más laminar, lo menos turbulento posible, con lo cual las imágenes son muy nítidas. Mariano usou a palavra seeing, que é uma medida do quanto a atmosfera influencia a observação astronômica. Bom seeing quer dizer imagens muito nítidas. El aire, si uno mira en verano una carretera, parece que el aire está vibrando. Eso es el efecto que nosotros queremos hacer tan pequeño como sea posible, para que las imágenes sean más nítidas. Y por último, que el cielo sea muy oscuro por la noche. Todos esos factores se reúnen en este lugar y por eso los cogimos para montar estos telescopios y este observatorio. Estamos em Teruel, na Espanha. No primeiro bloco, você nos acompanhou até este observatório que fica na Serra do Javalambre. Os pesquisadores espanhóis e brasileiros reunidos no projeto JPAS escolheram este local para colocar 2 dos 3 telescópios que, em conjunto, vão observar e mapear milhões de galáxias a bilhões de anos-luz da Terra. Depois de atravessar essas distâncias, a intensidade da luz emitida por elas chega até nós muito, muito fraca. Capturar a luz de milhões de galáxias e dizer a que distância precisa elas estão é um desafio permanente para astrônomos e astrofísicos. Por isso, a tecnologia envolvida nesses telescópios também tem que ser especial. Inovação e sensibilidade dos instrumentos são fundamentais. Além disso, a escuridão da região e a qualidade do ar aqui em cima são decisivos. Para nossa decepção, quando visitamos a Serra do Javalambre, havia lua cheia. Lua cheia, pouca estrela à vista no céu. A noite perfeita para observação é aquela em que o céu está bem escuro e com muitas estrelas, como nesta imagem que você vê acelerada, captada pela equipe do JPAS antes da nossa visita. Esta é a cúpula do T80 por dentro, a menor das duas que vimos agora há pouco quando subimos para cá. As cúpulas têm uma doble missão.
por un lado proteger al telescopio durante el día e incluso por la noche si en caso de viento fuerte, etc. Pero por otro lado tienen que permitir la observación. Y entonces por acá tenemos estas compuertas que se ven ahí, que ahora se van a abrir. Y se abre y entonces el movimiento de la cúpula, el giro, está totalmente controlado en coordinación con el telescopio y la cúpula se posiciona para que el telescopio pueda mirar a través de ella y pueda ver el cielo a través de ella. Cuando se hace la noche ya y las condiciones son suficientemente buenas para poder trabajar, se abre la cúpula y ya cuando al telescopio tú le ordenas que vaya a una posición determinada para observar un astro determinado, la cúpula automáticamente se posiciona con el telescopio para poder permitir. Tudo isso da sala de controle. Todo el control. Bueno, ¿ves? Ahí se ven las estrellas, ¿no ves? Magníficas. Linda. Ok, hace la luz y ya desaparecieron las estrellas. Esto es el efecto de la contaminación lumínica. Quando se tem luz, não se enxerga. Claro, en las ciudades... É o contrário do que se imagina, né? La gente de las ciudades no sabe que hay estrellas, porque no las ve. La contaminación lumínica, la polución lumínica, hace que ahora ya no vemos el cielo. Parece que no hay nada ahí arriba. En cambio, cuando hemos hecho la oscuridad, sí que había un montón de estrellas. Voltaremos para o T80 daqui a pouco. Antes, conheça Javier Senarro, o físico responsável pela instrumentação científica do Observatório Astronômico, incluindo os 2 telescópios. Yo cuando llegué fue para, bueno, pues toda la fase de diseño y de construcción del observatorio, que incluye todo lo que veis de obra civil, las cúpulas y finalmente, o sea, todas las instalaciones y los telescopios. E você está aqui sempre acompanhando o trabalho também? Bueno, yo estoy normalmente estoy más abajo que aquí arriba. Mi trabajo es más de oficina, pero eso no quita para que venga con frecuencia, o bien por el día o bien por la noche, según las tareas que haya que realizar. Adelante. Adelante. Javier e Mariano vão nos mostrar todo o observatório do JPAS. Logo na entrada estão os alojamentos para engenheiros e operadores que se revezam aqui dia e noite. Toda a estrutura foi pensada para ser autossuficiente. Si hay que calentar, hay que generar la energía para calentar. Si hay que alimentar eléctricamente, hay que generar electricidad. Si todo ha de ser autosuficiente. No podemos depender de nada de fuera. Até porque a distância, realmente, qualquer outro tipo de... Está en un lugar remoto. Estamos a distancia y sobre todo en un lugar remoto, en lo alto de una montaña, donde puede haber meteorología cambiante y extrema, puede haber cualquier fenómeno que te deja aislado, pues hay que ser autosuficientes. Hoje mesmo nós temos 0 grau e o senhor disse que semana passada estava calor aqui, Casi era todavía verano, efectivamente, ¿no? Puede nevar, bueno, por eso tenemos desde comida, digamos, para varias semanas en stock, hasta, pues eso, la generación de energía. Hombre, esto es energía geotérmica, pues la ventaja que tiene, evidentemente, es que no consume ningún otro tipo de energía, es totalmente limpia y totalmente, sostenible, digamos, ¿no? Próximo à entrada está também a sala de controle principal. É daqui que, antes de começarem os trabalhos, engenheiros e técnicos fazem primeiro a análise meteorológica, identificam temperatura, ventos e a qualidade do ar, para garantir que a observação aconteça nas melhores condições. Una sala de control desde la cual se controlan no solamente los 2 telescopios principales, sino los telescopios secundarios destinados a hacer la caracterización del cielo nocturno. Son monitores pequeños que miden la turbulencia y la transparencia del cielo nocturno. Pero no solo eso, sino cualquier instalación, que actualmente todas se controlan mediante PLCs, mediante ordenadores, todo lo podemos controlar desde aquí. Esta primera parte es una parte en la que, digamos, es de operación nocturna. Aquí tenemos todas las pantallas para poder controlar los telescopios, los grandes y los pequeños. Ahí en la parte frontal tenemos una serie de pantallas de estado general, la estación meteorológica y otros datos, y los tiempos. En astronomía trabajamos con diferentes escalas de tiempo y por lo tanto es interesante saber no solamente nuestro tiempo local, sino tiempo universal y tiempo siderio. Pues normalmente por las noches tenemos 2 operadores al cargo de todo lo que son telescopios
Y después por el día podemos tener entre 4 y 5 ingenieros y gente de mantenimiento trabajando en diferentes desarrollos o dispositivos. Y modificando de acuerdo con el horario, siempre hay alguien acompañando. Exactamente. El observatorio está abierto las 24 horas del día. Es una estación meteorológica temporal porque estamos haciendo una tarea de mantenimiento en la estación principal y bueno, pues nos está diciendo la humedad relativa, la velocidad del viento, la temperatura y la presión del observatorio. Além desta sala de controle, há outra menor, mais próxima do T250. Cada telescopio tiene su propia sala de control. Es una sala de control que llamamos de ingeniería y que se dedica fundamentalmente a al periodo de puesta a punto de los telescopios. Siempre que hay cualquier problema o cualquier tarea de mantenimiento, controlamos el telescopio desde aquí en vez desde la otra sala de control. ¿Por qué? Porque estamos a 2 o 3 metros y si tienes que ir y volver, es mucho más sencillo y más cómodo hacerlo desde aquí. Desde aquí se puede controlar lo mismo que desde la otra sala. O deslocamento entre os prédios é feito por túneis subterrâneos. Naturalmente, estos túneles tienen dos funciones fundamentales. Una, el poder llevar todas las canalizaciones de una manera tan visible, de modo que cualquier tipo de desarrollo o implementación o corrección de problemas es fácil de hacer. Y segundo, para que todas las personas puedan circular y los instrumentos más delicados puedan circular por dentro sin tener que salir al exterior. Então dá para fazer tudo aqui por essa parte subterrânea. Absolutamente. Tanto os controles dos telescópios quanto manutenção do prédio, tudo por aqui. Absolutamente. As peças que compõem os 2 telescópios foram desenvolvidas exclusivamente para este projeto. Uma das partes mais importantes e também mais delicadas dessa estrutura são os espelhos, que captam a luz que vem das galáxias. Eles são extremamente sensíveis a qualquer movimentação. Para que passem por manutenções futuras sem o risco de sofrerem nenhum dano, foi desenvolvido um sistema de elevador especial para o transporte e também um ambiente próprio para a limpeza. Nos encontramos, este es un edificio anexo al edificio del telescopio principal. Lo que estáis viendo ahí es el pilar, el comienzo del pilar que soporta el telescopio principal, que sube 20 metros. Lo que tenemos aquí es una plataforma elevadora con capacidad para hasta 10 toneladas que permite llevar piezas del telescopio desde la planta de mantenimiento hasta la planta de trabajo y viceversa. En particular, hay una tarea que tienen que realizar todos los observatorios, que es aluminizar los espejos. Los espejos son piezas muy delicadas, pulidos de una manera muy costosa, que finalmente se deposita una finísima capa de aluminio, que es lo que hace que sean espejos. Pero esa capa de aluminio, conforme se trabaja, porque los telescopios trabajan obviamente con la cúpula abierta, pueden ir acumulando pequeñas partículas de polvo, se puede ir degradando ese aluminio, y de hecho se degrada, con lo cual los telescopios pierden reflectividad. Entonces, cada cierto tiempo, que depende del sitio, pero puede ser cada año, año y medio, incluso 2 años, hay que volver a aluminizar esos espejos. Para eso hay que sacar los espejos de los telescopios, limpiarlos, quitar el aluminio y volver a aluminizarlos. Entonces, esto se va a realizar en esta zona. ¿Dónde estamos ahora? Nos encontramos debajo, antes habéis visto por fuera que teníamos un edificio con forma semicilíndrica. Eso es lo que llamamos el edificio de monitores. Los monitores, efectivamente, aquí podemos ver, fijaros, estamos justo debajo de este edificio que ahora está abierto, porque hemos empezado a trabajar ya por la noche. Entonces, aquí nos encontramos con 2 telescopios de tamaño pequeño, mediano, que están destinados a medir, primero, la turbulencia atmosférica, es decir, cómo de nítida es la imagen que obtenemos de las estrellas a través de la atmósfera. Eso depende del día, o mejor dicho, de cada noche, ¿no? Puede ser, hay días mejores, hay días peores. Hay veces que la imagen se ve muy nítida, otras veces un poquito más borrosa. Entonces, para eso tenemos un telescopio dedicado toda la noche a medir ese parámetro. Agora, estamos a poucos metros do T250, a menina dos olhos dos pesquisadores do JPAS. El resultado a largo plazo es que este es un proyecto único, no hay nadie que esté tomando datos de estas características. Y los datos tienen una utilidad, como decía antes, muy amplia. Tenemos gente trabajando en cosmología, hasta gente que trabaja en el sistema solar, que están buscando asteroides,
gente que trabaja en estrellas, gente que trabaja en galaxias. Si uno mira la composición de los miembros de JPAS, prácticamente son todos los capítulos de un libro de astrofísica. La tecnología ahora mismo es puntera. El telescopio tiene una óptica excepcional, los espejos son muy complejos de fabricar, el espejo primario ha tardado más de 2 años, lo mismo para el espejo secundario, y el barril de lentes que realmente te garantiza la calidad de imagen en todo el plano focal del telescopio, que es de medio metro, pues es algo excepcional. No existe en el mundo ahora mismo un corrector de campo con la complejidad y la calidad que el que tenemos nosotros ahora mismo en Javalambre. Eso lo hace una máquina realmente única, porque nos va a permitir realmente cartografiar el cielo a uma velocidade sem precedente. É uma novidade e a importância é que nessa área tão grande a gente pode observar muitas galáxias e muitas estrelas ao mesmo tempo. A importância desse projeto está no volume de objetos que são observados por vez. Porque esse é o diferencial do projeto. O estudo das estrelas, desses braços de estrelas mais antigas na galáxia, que podem ser devido a mergers, a colisão de galáxias pequenas na nossa galáxia, estrelas de baixíssima metalicidade. São vários objetos estelares que as pessoas conhecem, às vezes, só uma dúzia deles, e que JPS vai permitir um número muito, muito maior. A parte de asteroides, a determinação da composição química dos asteroides é importante para determinar como era a distribuição química na formação do sistema solar. Existem várias outras possibilidades que, algumas nós já temos uma ideia que vão ser possíveis de se estudar, mas ainda não está claro qual vai ser a técnica usada. E, com certeza, existem várias coisas que vão aparecer descobertas, sim. Um projeto desse tipo, certamente tem. Talvez o mais interessante seja aquilo que você não espera, né? Então, eu estou confiante que um projeto como esse não só vai trazer um ganho científico em geral, para a ciência em geral, como para o Brasil em particular, vai nos permitir solidificar a ciência de levantamento assim, de uma forma inimaginável antes. Nós vamos abrir como que uma nova janela de observação do céu com esse tipo de instrumento. E toda vez que você abre uma nova janela, você tem uma nova paisagem pela frente a explorar, e muitas vezes com coisas que você nem imaginava antes. Acompanhe esta animação criada a partir da observação de 400 mil galáxias aqui, neste nosso quintal do universo. Há uma correspondência entre a posição em que as galáxias nos aparecem e a posição que ocupam no universo próximo a nós. Quem observou e determinou a posição destas 400 mil galáxias foi um grupo de astrônomos da Califórnia, nos Estados Unidos, reunidos no levantamento Sloan. Eles foram os primeiros a se organizar para fazer um estudo pormenorizado dos objetos celestes à nossa volta. Com os dados, entre outras coisas, criaram um mapa em 3 dimensões de galáxias próximas à Terra. Os cientistas do projeto JPAS, que você já conhece do programa anterior, também estão organizados para fazer um levantamento pormenorizado de galáxias. Para isso, instalaram na Serra do Javalambre, perto de Teruel, coração escuro da Espanha, seu principal instrumento de observação, o telescópio T250. De 2016 até o final de 2021, nossos rapazes e nossas moças esperam localizar 500 milhão de galáxias, muitíssimo mais longínquas no espaço e no tempo do que as do levantamento norte-americano, e também mostrar a posição delas no universo por meio de um mapa em 3 dimensões. Levantamentos como esses trazem esperança aos investigadores do universo. O estudo da posição e da distribuição das galáxias no espaço é considerado a melhor ferramenta atual para responder a uma das principais questões da ciência de hoje. O que, afinal, faz o universo se expandir cada vez mais depressa? Por essa razão, há pelo menos mais 5 grupos se organizando para mapear a maior quantidade possível de galáxias no céu que nos rodeia. Entre eles, o JPAS, que tem características muito especiais. Conheça a astrofísica Cláudia Mendes de Oliveira, uma das coordenadoras do JPAS, que entrevistamos no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, principal sede do projeto de pesquisa no Brasil.
Nós vamos observar, de fato, cerca de 500 milhões de galáxias e, através das imagens dessas galáxias, nós vamos, então, medir as distâncias. De fato, a gente mede as velocidades e infere as distâncias para ter a posição de cada uma delas no universo. O estudo da natureza da energia escura, que é um tópico quente na astronomia atual, de fato, talvez um dos tópicos mais importantes, um dos questionamentos mais importantes da astronomia ou da ciência realmente em geral, pode ser atacado de uma maneira que é muito mais simples do que outros grupos estavam pensando, de maneira muito mais barata também. E como é isso na prática? Como esses astrônomos vão observar, em 5 anos, 500 milhões de galáxias, analisar as imagens captadas, inferir delas a posição em que estão no universo e ainda por cima gastar pouco? A resposta está no telescópio principal do projeto. No programa anterior, visitamos o observatório da Serra do Javalambre. Vimos sua silhueta de longe, depois entramos. Estivemos na área de apoio, andamos pelos corredores até o T80. Quando íamos chegar ao telescópio principal, o verdadeiro astro-rei deste levantamento, que tem a segunda maior câmera de observação astronômica já construída, o tempo acabou. Mas agora temos tempo. Bueno. É impressionante. Bueno, pues este es el telescopio de 2,5 de Javalambre, con el que se va a llevar a cabo el proyecto JPAS. Y bueno, pues ya veis que mecánicamente y ópticamente es diferente que el telescopio que hemos visto anteriormente. Teníamos aquí el espejo principal, el espejo secundario arriba. Antes de continuar, veja as partes do T250 nesta ilustração. Como Javier disse, o telescópio tem um espelho principal e outro secundário, que ficam dentro dessas estruturas. Eles captam e refletem a luz vinda do espaço. Essa luz é refletida pelo espelho principal para o secundário, que depois a direciona através de uma entrada para a câmera, que está acoplada na parte de baixo do telescópio. Nas características da câmera do T250, reside a capacidade de localizar milhões de objetos celestes com precisão e rapidez. O campo da câmera é grande o suficiente para, de uma só vez, observar uma área do céu equivalente a várias luas. Quem explica é o pesquisador espanhol Chicho Benítez, que você já conhece do programa anterior. La potencia de la cámara es el campo de es la segunda cámara del mundo con más píxeles. Tiene 1,4 gigapíxeles. O sea, es una cámara tremenda. Y el campo de visión total son como 4,7 grados cuadrados, casi 5 grados cuadrados. Entonces la Luna aproximadamente es 1 grado cuadrado, con lo cual es unas 5 veces el tamaño de la luna llena. Isto é importante porque quanto maior a área do céu a cada observação, mais rapidamente o levantamento é feito. Devolvo a palavra ao físico Javier. Teníamos aquí el espejo principal, el espejo secundario arriba. Podéis ver la estructura, esta estructura de tubos negros, que es una estructura mecánica especial para garantizar la estabilidad del espejo secundario con respecto al primario, ¿no? La cámara definitiva es la cámara JPCAM, es una cámara que se está desarrollando también conjuntamente con Brasil, y es una cámara que tiene un mosaico de 14 detectores de gran formato, 14 CCDs científicos únicos en el mundo ahora mismo para este proyecto, que las está desarrollando una compañía inglesa específicamente para este proyecto. A câmera definitiva será instalada em 2016. Javier falou em mosaico de grande formato e em CCDs científicos. CCD é a abreviatura, em inglês, para um tipo de sensor eletrônico que capta e digitaliza imagens. Inventados em 1969 por esses dois pesquisadores dos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, os CCDs deram a eles o Prêmio Nobel de Física de 1990. Os astrônomos logo se apoderaram da invenção. E os CCDs hoje estão em todos os grandes telescópios. Não só, também nas câmeras digitais dos celulares, nas que são usadas na televisão, para vigilância, para fotografar. A avalanche de imagens digitalizadas
que invadiu o mundo nas últimas décadas, é filha desses sensores eletrônicos. Os CCDs científicos da câmera do JPAS, que o Javier mencionou, são particularmente sensíveis. De cada 100 fótons, as partículas de luz que viajam na onda luminosa, 80 serão captados pelos CCDs da câmera do T250. Essa sensibilidade dos sensores é outra característica importante do levantamento brasileiro e espanhol. Permite receber luz que chega de galáxias distantes até 7 bilhões de anos-luz de nós. Na estrutura dos telescópios, os CCDs entraram onde antes ficavam placas fotográficas sensíveis à luz. Essas placas, tão sensíveis como o olho humano, captam 1 de cada 100 fótons que chegam a eles. São 80 vezes menos sensíveis do que os CCDs do JPAS. Mas Javier falou também que os 14 CCDs da nossa câmera formam um mosaico. Este mosaico de sensores CCD é o coração da câmera do T250. Cada retângulo é um CCD. Todos juntos conferem à câmera aquela capacidade de ver, a cada vez, muitos objetos do céu, que é parte do pulo do gato do JPAS. A outra parte do pulo do gato do levantamento de Javalambre se encaixa nestas gavetas, que ficam por cima do mosaico de sensores. A utilidade das gavetas é acomodar filtros. A luz vem do universo, chega aos espelhos e, antes de atingir os sensores eletrônicos, vai passar por filtros. Há 5 gavetas e nelas serão acomodados 56 filtros. São esses 56 filtros que tornam o projeto JPAS único no mundo. E para que eles servem? Para decompor a luz que vem dos objetos celestes. Os filtros do JPAS vão fazer com a luz que vem do céu o mesmo que você está vendo nestas imagens, separá-la em diferentes cores, mas em 56 diferentes cores. O resultado é que os pesquisadores vão conseguir decompor em 56 faixas a luz vinda de cada objeto observado. O nome de uma sequência de luz decomposta em faixas é espectro. E para que os astrônomos precisam do espectro? Para medir a velocidade com que as galáxias estão se movendo em relação a nós. E sabendo a velocidade, de acordo com a lei de Hubble que vimos no programa passado, é possível estimar a distância e a posição ocupada pelo objeto. Tudo isso a partir da análise do espectro da luz, que vem dos diferentes objetos do universo. Nós vamos conseguir dados, né, que a gente chama de um conjunto de imagens que formam um espectro de baixa resolução e através desse espectro nós vamos fazer medidas e determinar a distância. Então, a técnica que nós utilizamos consiste nisso. Utilizamos montão de filtros e medimos o color, digamos, de la galaxia en un montón de filtros pequeños distintos. Entonces, sabiendo cuál es el color en cada uno de esos filtros, podemos reconstruir a distribuição total de luz da galáxia. Foi ele quem teve a ideia dos filtros, o pulo do gato do JPAS. Essa ideia foi publicada nesse artigo de 2009, que também teve a participação de Mariano Molles. Eso nos permite obtener información de mucha más calidad de la que pueden obtener otros proyectos. Al mismo tiempo utilizamos una técnica que es muy eficiente en términos del área que es capaz de cubrir por unidad de tiempo. Con lo cual, no solamente obtenemos datos de mucha calidad, sino que obtenemos muchos datos. Es que con el uso de filtros estrechos fabricados de una manera muy determinada, muy especiales, podemos tener la precisión suficiente en la medida de las distancias a las galaxias como para abordar el problema. Eso exige una extraordinaria calidad de las imágenes que producen los telescopios. E nós creemos que podremos abordar isso por primeira vez. Durante a noite você vai movendo tudo isso no céu e vai observando o céu inteiro com todos os filtros. Filtro, depois faz com outro filtro e vai fazendo com cada uma dessas cores. De fato, você vai mudando o local e vai cobrindo tudo, vai voltando na mesma região, de modo que o que move é o telescópio. Você não move durante a noite o filtro, não. Você deixa ali aquela gaveta de filtro, aquela noite você vai usar aquela gaveta e você vai movendo o telescópio na área que você quer, de modo a você cobrir
todas as áreas com todos os filtros. Otra cosita más es, por ejemplo, esta pieza, este elemento, es lo que se llama el rotador. En los telescopios altazimutales, puesto que de manera aparente el cielo gira respecto a la polar, también los objetos van girando de una manera diferente a la que lo haría este telescopio. Entonces, cuando se sigue un objeto astronómico, un campo, es preciso también que la cámara, el detector, gire para ir compensando la rotación aparente del campo que tiene el cielo al girar en torno a la estrella polar. Ou seja, então o observatório ele também se comporta de acordo com a rotação, a gente pode dizer assim, do que está sendo observado. Exactamente. Esses muitos milhões de espectros, construídos a partir da luz captada pelo mosaico de CCDs, são apenas a matéria-prima do JPAS. No bloco anterior, você viu como o telescópio principal do projeto JPAS coleta os dados vindos das galáxias. Depois dos dados coletados, é que vem a parte divertida: a análise deste material em busca de indicações a respeito da natureza da energia escura, aquele algo misterioso que está fazendo o universo se expandir cada vez mais depressa. Alberto Molino é da equipe de Tycho. Como parte da colaboração entre espanhóis e brasileiros, chegou a São Paulo em setembro de 2014. El proceso se puede dividir en dos partes. Primero es la toma de imágenes, el telescopio está observando el universo y guardando las imágenes, y después comienza la segunda parte, que es la parte en la que yo trabajo más activamente, es transformar las imágenes en números, en datos que tienen un sentido físico, un sentido científico, que son los que utilizamos para poder llevar a cabo los distintos objetivos científicos del proyecto. Y los números son, básicamente, saber qué posición del cielo ocupa cada objeto, sea una estrella, sea una galaxia. Necesitamos saber dónde están los objetos, tener una información precisa. Segundo, necesitamos saber cuánta luz emite cada objeto en los distintos colores, porque la información de los colores es fundamental en astrofísica. Sabiendo la información que procede de los colores, podemos, por ejemplo, saber si un objeto es joven, si un objeto es viejo, si un objeto está lejos o si un objeto está cerca. Digamos que necesitamos saber las posiciones de los objetos, necesitamos saber la luminosidad de los objetos y después, combinando esa información, somos capaces de estimar las distancias. Y además, a través de la cosmología sabemos que la distancia es equivalente a tiempo. De manera que si colocamos objetos en distancias, los colocamos en el tiempo. Y comparándolos, somos capaces de entender cómo evolucionan las galaxias. Es decir, não foi à toa que Alberto falou em evolução das galáxias. Uma das razões pelas quais os cientistas depositam esperanças em levantamentos como o JPAS para obter informações sobre energia escura é o estudo de como esses aglomerados de estrelas cresceram ao longo do espaço e do tempo cósmicos, medidos em bilhões de anos-luz. Aliás, cosmólogos, astrofísicos e astrônomos já têm modelos sobre como as galáxias e o universo foram se expandindo e querem confirmá-los ou não com os dados dos levantamentos do cosmos. Um desses modelos está por trás desta animação. Muito antigamente, no começo do universo, a matéria e a energia, que depois viraram galáxias e estrelas, estavam muito concentradas, o que equivale a dizer que o universo era pequeno e novo. Com o passar do tempo, a expansão da matéria e da energia foi empurrando os limites do universo. A concentração de matéria e energia também foi diminuindo. Galáxias, estrelas, buracos negros, quasares foram aparecendo. Cada ponto amarelo e brilhante da animação representa uma galáxia. Em roxo, os cientistas representaram uma outra manifestação da matéria, a matéria escura. Matéria escura é diferente de energia escura. Na animação, dá para ver que tem muito mais matéria escura do que matéria brilhante no universo. A matéria escura não brilha, não emite luz, mas exerce atração gravitacional. É por isso que sabemos que ela está no universo, mesmo sem ser vista. As galáxias não teriam se formado e evoluído se não fosse a matéria escura. Portanto, para saber sobre a energia escura, estudando como as galáxias evoluíram e com que velocidade elas foram ampliando o espaço do universo,
é preciso levar em conta os dois tipos de matéria, o que brilha e o que não brilha. Tem ainda mais dois jeitos de estudar energia escura usando os levantamentos de galáxias. Quando a luz, coletada pelos telescópios do JPAS, começar a ser analisada pela equipe do projeto nos próximos anos, a gente conta quais são. Agora não dá. O São Paulo Pesquisa está chegando ao fim e ainda falta voltar à Espanha. Primeiro, para encontrar Lucas e Carolina, estudantes brasileiros de mestrado. Meu estudo relacionado ao mestrado é como extrair estatística dessa quantidade enorme de dados. E no momento o que eu estou fazendo é simular fluxos que a gente esperaria ver através dos filtros do JPAS para quasares e também para alguns outros objetos como galáxias e estrelas. Voltamos à Espanha também para encontrar Renato Dubke, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Foi ele o primeiro convidado brasileiro de Títio Benítez. Eu e a Títio fomos colegas de universidade na antiga União Soviética, em Moscou. Nos conhecemos em 88, até 93, quando basicamente a União Soviética deixou de existir. Depois nós saímos e fomos para lugares diferentes, etc., e mantivemos contato. E eles haviam começado aqui o projeto anteriormente, chamava-se PAU, e o projeto, grupos dentro subgrupos dentro do grupo tinham interesses diferentes e eles acabaram levando dinheiro para cá, dinheiro para lá e se desmantelaram em parte. E o grupo que era o mais interessante, que, na minha opinião, que estava mais interessado na parte de ciência, mais de desenvolvimento tecnológico, que era o grupo do Títio, do Mariano, que queria já construir um telescópio naquele site há muito tempo. Eles já tinham me convidado antes para fazer parte da colaboração. Conseguimos auxílio da FINEP, da FAPERJ, do próprio Observatório Nacional, da FAPESP, e a coisa andou assim bem rápida. No primeiro programa, vimos de perto o telescópio menor do Observatório da Serra do Javalambre, o T80. No entanto, ficou faltando entender um pouco mais sobre o papel dele na pesquisa do JPAS. Então esse seria mais ou menos um monitoramento do telescópio maior, apesar de já produzir dados próprios. Exactamente, sí. Lo que pasa es que ya la calidad óptica y el tamaño del telescopio, la calidad de la cámara y de los filtros hace que no solamente sirva para calibrar, sino que la ciencia que puede presentar, que nos va a proporcionar, es inmensa. Entonces, de hecho, hay todo un proyecto científico definido a partir de este telescopio y de esta cámara, que se llama J+. Os primeiros testes com o T80 já foram feitos e parte do resultado você pode ver nestas imagens. Y con una réplica de este telescopio y una réplica de esta cámara, en Chile se va a realizar el mismo trabajo o muy similar y el proyecto se llama S+, de South Plus. Como si fuese un complemento. Exactamente, desde aquí podemos hacer el hemisferio norte, desde el sur, con nuestros colegas brasileños, desde Chile, se hará la parte desde el hemisferio sur. O T80 Sul, que fica na cidade chilena de La Serena, já está em funcionamento. Aqui, algumas imagens retiradas primeiro com a câmera provisória e depois com a definitiva. É a primeira vez que vamos ter uma amostragem do céu inteiro, né, em várias bandas, do norte e do sul. O pequeno vai observar milhões de estrelas, as quais nós vamos saber qual que é a luminosidade daquelas estrelas perfeitamente, e aí com esses pontos, a gente chama de ponto zero, né, com a calibração, a gente vai então importar isso para o telescópio grande. Em 2016, os 3 telescópios do projeto JPAS estarão integrados e em pleno funcionamento. Es bastante gratificante el ver el trabajo desarrollado desde el principio, cuando aquí no había nada, porque esto no es un nuevo telescopio, es un nuevo observatorio, no había más que piedras y poco más, ¿no?, en este pico. Entonces, bueno, después de 4 o 5 años, pues estamos ya a puntito de empezar e, por lo tanto, pues é um momento único e com muitas ganas. É um projeto em que você faz ciência do começo ao fim. Você compreende como os instrumentos funcionam, desde como uma CCD, que é o detector fundamental que está na sua câmera e num telescópio, como ele funciona, até a aplicação no final. Então, o que mais me anima nesse projeto é poder trabalhar com
a integração desde a detecção até a aplicação teórica. E é claro... análise de dados depois também. E a análise de dados, que está no meio dessa história, né? E é claro que eu não estaria tão animado se o projeto não tivesse tanto potencial como eu acho que tem. É possível fazer ciência, inclusive provar que o que nós queremos fazer é possível. Porque isso é uma coisa que digamos, a comunidade científica ela é muito desconfiada. Ela nunca acredita que algo funcionará até que a gente vê a coisa funcionando. Es que este es un proyecto único, no hay nadie que esté tomando datos de estas características. Y los datos tienen una utilidad, como decía antes, muy amplia. Si uno mira la composición de los miembros de JPAS, praticamente são todos os capítulos de um livro de astrofísica. Então eu estou confiante que um projeto como esse não só vai trazer um ganho científico em geral, para a ciência em geral, como para o Brasil em particular, vai nos permitir solidificar a ciência de levantamento assim, de uma forma inimaginável antes. Tocar no telescópio e ver que aquilo funciona, ver que existe, que a coisa está a ponto de começar, dá uma sensação realmente boa. Depois de todo esse trabalho, que não terminou ainda, né? Bueno, es realmente una situación, yo diría, fantástica para una persona. Es un proyecto que ya intentamos, no este mismo, pero algo en la misma filosofía, intentamos ya poner en marcha hace ya más de 20 años. Entonces hubo problemas financieros y no pudo ser. Ese para mí es el rasgo más característico del éxito que creo del proyecto y a mí personalmente mi mayor satisfacción. Último detalhe sobre o universo, antes de nos despedirmos da equipe do JPAS. O detalhe é sobre a velocidade e a direção com que todos os corpos celestes se movem. Para dar uma ideia, alguém imóvel na linha do Equador está se movendo a 460 metros por segundo em volta do centro da Terra. Já a Terra gira em torno do Sol à base de 30 km por segundo, um pouco mais de 100 mil km por hora. Agora, o Sistema Solar gira em torno do centro da Via Láctea à razão de quase 800 mil km por hora. Já o chamado Grupo Local de Galáxias, aquelas que se movem em torno de milhões de anos-luz de nós, está sendo atraído na direção de um mega-aglomerado de galáxias. Esse superaglomerado, distante 150 milhões de anos-luz do Sol, foi batizado de Grande Atrator e sobre ele sabe-se pouco. Na direção dele, o grupo local se move à razão de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Que tal? Essas velocidades têm que ser somadas ou descontadas pelos astrônomos, astrofísicos e cosmólogos para estudar a aceleração da expansão do universo. E tudo isso movido pela atração gravitacional e pelas indicações que já temos por esse algo indefinível chamado energia escura. Pero JPAS es como un supermercado astronómico. Hay miles de informaciones que se pueden utilizar para distintos proyectos. Hay gente que va a comprar información sobre planetas, hay gente que va a comprar información sobre estrellas, hay gente que está interesada en supernovas, que son estrellas que explotan y emiten una enorme cantidad de luz de una forma temporal, hay gente que está interesada en estudiar todas las galaxias espirales para entender qué tipos hay gente que está interesada en cosmología, saber cómo han cambiado las propiedades en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente los datos que vamos a producir son el futuro.